Hello, titia chegou, minha gente! E hoje é sábado, né? 9/9/2023, dia de portal, né? O Vital liberou um áudio, né? E o título do áudio do Vital é Tragédias Coletivas, Ação e Omissão. Vamos para o áudio. Hoje, de novo, um vídeo só, tá, minha gente? Aliás, vai ser assim a partir de agora. Independente do tempo do áudio do Vital, eu já entro na sequência e subo um vídeo ao invés de dois, como eu vinha fazendo aos sábados. Vamos lá para o áudio do Vital, crianças. Bom dia, meus amados. Vamos para mais um áudio neste sábado, dia 9 de setembro de 2023. Hoje é interessante que hoje tem um portal, né? 9/9. Não é o portal mais importante de setembro, porque teremos o portal do equinócio, 21, acho que é dia 21, né? 21/9. Enfim, o dia que inicia a primavera. Eu ultimamente não me apego mais tanto em datas e estou começando a me perder nos dias, né? Mas é normal. Logo, logo nós não precisamos mais de calendário nem de relógio. Porque o único tempo que vai existir é sempre o eterno agora, onde nós não teremos mais nenhuma dificuldade em ter o passado e o futuro junto com o agora, com o presente, né? Mas enfim, 9/9, portal aberto. É interessante porque a gente acha que o portal abre no dia certo, 9/9. Não. O portal, geralmente, ele tem um tempo, uma janela, que fica aberta. Ele abre e fecha dentro de um tempo. Normalmente é 21 dias. Então ele começa 10 dias antes e 10 dias depois, mais o dia do calendário. Então são 21 dias. Então esse portal de 9/9 ele emenda com o portal do equinócio. Vai ser praticamente uma janela dentro de uma janela, né? Mas eu não vim aqui falar de portais hoje, porque o assunto que me traz é um outro. Eu vou dar um título, como eu sempre digo, dar o nome aos bois. Hoje vamos dar um título para esse áudio: Tragédias Coletivas, Omissão e Ação. Ou, melhor, Tragédias Coletivas, Ação e Omissão. É melhor essa segunda hipótese, é mais adequada. Ação e omissão. Porque em todas as tragédias coletivas a gente vê claramente ações e omissões. É engraçado isso, porque pouca gente percebe a ação e a omissão dentro das tragédias coletivas. Em primeiro lugar, já falei alguns anos atrás, eu acho que foi no tempo que caiu aquele avião da Chapecoense, que foi um momento também que a gente fez muita reflexão, porque é preciso que a nossa alma, de vez em quando, receba um choque para despertar, para acordar, sair daquela coisa mecânica, sair daquela situação que a gente chama de robotizado, né? Agir individualmente ou coletivamente como se fosse um robô. Não, nós somos almas. A alma é a animação de um corpo. A alma é uma consciência. A alma está aqui para evoluir, está aqui em aprendizado. No mundo de dualidade, de provas e expiações, enfim, tudo isso já foi falado. E as tragédias coletivas, elas fazem parte de um plano de alma coletivo, onde aquelas almas escolhem passar por aquela situação porque elas têm a pendência de algo de vidas passadas que precisam ser resgatadas. Então elas escolhem tempo e lugares mais ou menos que coincidirão com um fato, para que elas possam ter a oportunidade, caso não tenham feito nada até ali,
que com aquela situação vivida, elas possam, então, sim, conseguir resgatar definitivamente uma pendência de vidas passadas para poder fazer a ascensão. Então, as almas, quando passam por uma situação de tragédia coletiva ou individual também, obviamente, ela está recebendo a sua carta de alforria, aquela carta que é a condição da ascensão definitiva da alma. Sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é o nosso objetivo de estar aqui. As tragédias coletivas, elas também têm um plano que ele é indireto para mexer com as outras almas que estão presas ao apego, ao imediatismo, ao egoísmo, para que elas possam trabalhar o seu lado solidário, o seu lado compassivo. Lembrando aqui que tantas vezes foi falado que para uma alma ter a condição da ascensão, existem certas qualidades, certos conceitos éticos e morais dentro dela, e que poderíamos aqui colocar como pilares, como já disse outras vezes. E dentro desses pilares tem três que eu acho fundamentais. Amor incondicional, que é aquele amor desinteressado, né? A compaixão e o respeito. E nas tragédias coletivas nós podemos realmente ver até que ponto esses três pilares estão solidificados dentro de nós. Então, quando acontece qualquer tragédia, seja lá no lugar do mundo que for, né, nós vemos os dois lados, a ação e a omissão também, porque agora nada mais fica escondido. A ação, em todas as tragédias coletivas, ela sempre é mais vista e mais forte nas pessoas comuns, naquelas pessoas anônimas, naquelas pessoas que simplesmente se compadecem e têm amor incondicional suficiente dentro de si para sentir a dor do outro, a necessidade, a tragédia de uma forma mais profunda do que a maioria sente. E também tem o respeito por aqueles que sofrem, para aqueles que sobreviveram, aqueles que fazem parte daquelas famílias, daquelas situações, daqueles lugares onde há realmente as perdas. Então nós vemos isso nas pessoas. Mas é engraçado que a gente não vê isso nas autoridades. Não é uma coisa surreal isso? A gente vê naquele que não tem condições nenhuma. Não tem poder, não tem recursos, não tem nada, mas ele vai lá. Você não tem como ajudar financeiramente em donativos, em doações, de uma forma de amparo ou outra, acolher alguns que precisam de amparo, daqueles que sofreram as tragédias. Muitos vão lá ajudar, né? Pessoalmente. E aquelas pessoas que são as autoridades, que deveriam zelar pelo povo, pelas pessoas, a mídia que deveria anunciar a verdade, mostrar, se compactua com a força maligna para esconder, para evitar que se responsabilize quem de fato deveria ser responsabilizado, porque para tal estão na posição que estão, no cargo que estão, né? Se uma autoridade está de posse de um cargo, ela tem os seus deveres e ela precisa mostrar que cumpre os deveres. Não somente por solidariedade, que geralmente eles não têm. Porque hoje quem tem o poder não tem, na verdade, né, essas qualidades é o que falta. Tem muito de uma coisa e falta tanto da outra parte, né? São as polaridades. Mas para que ele não seja criticado, que ele não seja visto como omisso, então a mídia geralmente, agora, ultimamente, faz muito isso. Ela omite os fatos, ela faz uma camuflagem
dar uma nova dimensão das coisas diferente para que recaia menos cobrança sobre aqueles que são realmente pagos e muito bem pagos e eleitos e colocados em seus cargos, em seus poderes, em seus pedestais, para que possam, nessas horas, mostrar realmente o poder de decisão, de ação. E no que nós vemos é realmente o contrário, a omissão. Então, a ação acaba sendo daqueles que menos responsabilidade teriam, que largam os seus afazeres, que largam as suas coisas, largam as suas coisas e às vezes até se desfazem de recursos que faz falta para eles para poder entrar na solidariedade em benefício daquele que está precisando. E aqueles que se locupletam com o poder, que têm todos os recursos, mas preferem comprar apoio do que dar apoio àqueles que realmente precisam. Eu vou citar dois exemplos. Não vou tão longe, porque nós temos exemplos todos os dias, todas as horas, todos os meses, todos os anos. Dois exemplos. Nós tivemos a semana passada um caso de um incêndio numa ilha do Havaí. Eu não fico guardando nomes, mas parece que era um lugar chamado La Rainha, né? Mas é no Havaí. Bom, todos nós sabemos que há tecnologias que sempre foram escondidas da humanidade, que são armas poderosíssimas. O engraçado é que as tecnologias que trazem benefício inimaginável para as pessoas, elas são suprimidas, mas aquelas que podem causar danos irreversíveis, elas são utilizadas e ainda são escondidas da humanidade para que não seja jogado contra tais pessoas essas, essa responsabilidade, né? Nós vimos lá naquela ilha, como vimos em tantos outros lugares, como na Califórnia há uns 2 anos, e em outros lugares recentemente, esses incêndios, que quem não está lá nem sabe o que aconteceu, mas é importante que as pessoas procurem se informar que não são incêndios normais. São armas escalares usadas tecnologicamente por recursos que nós nem imaginamos e que elas são direcionadas. Elas escolhem a dedo a propriedade que tem que ser consumida, o que não pode consumir pelo fogo, tem que deixar salvo, né? É uma operação cirúrgica, uma precisão impressionante. Tanto é que as pessoas que conseguiram imagens que a mídia não mostra e jamais vai mostrar, barcos incendiando no meio da água, no meio do mar, pessoas queimando no meio da água. É interessante isso. Mas ninguém que devia dizer é isso, é aquilo, se levanta. Por quê? Porque a guerra é a informação contra a desinformação. E ninguém se importou, ninguém sabe quantos milhares de pessoas morreram daquela forma, quantas pessoas perderam as propriedades. E que sim, agora aquele que te quebra a perna te oferece a muleta, né? É sempre assim. Aliás, ele não oferece a muleta, ele quebra a perna e te vende a muleta. Se ele desse pelo menos a muleta, seria menos dramático. Vai te vender a muleta. Então agora vão financiar alguma propriedade em outro lugar, porque lá é um lugar valioso. E numa outra situação, um outro lugar, é assim, né? Quer lá em tal lugar ter uma casinha para você, vai financiar, vai pagar o resto da vida. O que era teu não existe mais. Todo o jogo de interesses, né? Mas o que me traz hoje é uma reflexão que aconteceu esta semana, que foi aquele, é sim um evento meteorológico simplesmente fora do comum, uma quantidade enorme de chuva num único lugar em pouco tempo, né? Poucas horas, poucos dias.
numa região serrana, onde as águas não têm espaço. Porque se fosse uma planície, ela se alarga, ela tem espaço. Então, por mais que ela inunde, alague, ela não consegue levar, porque ela só vai molhar, vai submergir. Mas numa região serrana, quando a água sobe, ela pega uma velocidade incrível, porque tem o desnível. E ali o que tiver na frente vai, seja árvores, seja animais, seja propriedades, seja estradas, seja pontes, o que tiver, redes elétricas. E nas regiões montanhosas, geralmente as comunidades se desenvolvem nos vales, porque tem a facilidade da água, tem a facilidade de construir uma estrada, puxar uma rede elétrica. Então as comunidades se desenvolvem ao longo dos rios. Pequenos rios, não são rios muito grandes, porque na serra não são tão grandes, mas que eventualmente eles se tornam uma armadilha também, é óbvio, e tem sempre um risco maior. Mas há regiões, como essa região do Rio Grande do Sul, que foi atingida essa semana, é uma região de imigrantes, né, europeus, a maioria italianos, alguns alemães, outros de outras raças também, de outros países, mas são pessoas que enfrentaram uma imigração e desenvolveram ao longo de um século e meio, em média, um grande progresso. Trouxeram o progresso, trouxeram o desenvolvimento de uma região, transformaram em riqueza o seu trabalho e geram recursos para si, para os outros e para o Estado, para os governantes, principalmente, que são aqueles que recebem o grande quinhão de quem trabalha e que são aqueles que deveriam zelar pelos seus povos, pelos seus contribuintes, principalmente, se não for pelo amor, pelo menos pelo interesse dos recursos gerados. Mas a gente não vê uma coisa e não vê outra, né? Além de tudo, é uma região que eu conheço bem, porque eu nasci na minha infância, me banhei naqueles rios. Era o meu banho. Não tinha chuveiro, não tinha luz, não tinha energia elétrica, né? Não tinha nada, então a gente ia tomar banho de rio. Era o rio que nos lavava, a água do rio. A gente ia para a roça, trabalhava, se sujava todo com terra, com poeira, com barro. E depois a gente ia para o rio se lavar para depois ficar dentro de casa à noite e dormir e acordar no outro dia e trabalhar de novo. E nessas águas eu me banhei. Nessas águas, desses rios, dessa tragédia. As nascentes, né? O rio que passava em frente à minha casa era um rio chamado Rio Guabiju, que entra num outro rio chamado Rio Carreiro, que depois entra junto com outro afluente, o Rio das Antas, e forma o Rio Taquari. Que depois, logo abaixo, eu pego mais um rio, que eu acho que é o Guaporé, e forma um rio ainda maior, mas continua como Taquari até Porto Alegre, né? No delta da Lagoa dos Patos, né? Não são rios muito grandes, mas são rios que vão criando corpo. Mas onde houve mais a tragédia é onde o rio ainda não é tão grande, né? É ali nas margens do Rio das Antas, do Rio Careiro e depois, sim, já o Taquari. Uma região que eu tenho lembranças dos lugares, porque eu andei para aquelas regiões, convivi naquela região, né, um tempo de criança principalmente, e mais recentemente, às vezes eu passo por lá também. Uma região riquíssima, de propriedades muito bem estruturadas, ricas propriedades, né? Apesar de ser pequenas propriedades, um conforto que se conseguiu depois de um século e meio, através de várias gerações, e que gera uma riqueza extraordinária, porque a riqueza não é dada pelas grandes indústrias, onde são sempre beneficiados com favores, é aquelas pequenas propriedades, aquelas pequenas indústrias, aquela pequena empresa, aquele pequeno agricultor que trabalha e contribui com cada centavo que ganha, contribui com os seus impostos, com a sua contribuição para o Estado, para manter esse grande cabide público que sobra gente pelos
cotovelos e não se sabe onde colocar mais os cargos, com ricos salários, que vivem no conforto do ar-condicionado, das viagens aéreas, e que não se importa nem um pouco de onde vem o seu dinheiro, do seu salário. E essas pessoas que pagam nunca reclamaram de nada. Contribuíram silenciosamente, porque também é um dever contribuir, sim. Manter a máquina estatal, por enquanto, ainda é uma contribuição e um dever, porque ainda é assim que funcionam os sistemas. Mas não precisava ser tão inchada dessa forma e tão exploradora como é, né? E foi essa região que essa semana passou por uma catástrofe que ninguém que está fora pode imaginar. Porque a mídia se omite. A mídia mostra alguns lancezinhos aqui e ali. Tem algum repórter que até se anima a fazer uma coisa. Mas depois, quando vai lá para a divulgação, é cortado as partes que não interessa. Porque compromete aqueles que pagam a mídia religiosamente para omitir fatos e inventar fatos. A tragédia, ela é realmente inimaginável. É tão grande que eu nem assisti nada. Vi algumas informações. Aliás, nem sei quantas pessoas desencarnaram, porque não assisto o noticiário. Eu sei que são muitas dezenas já confirmadas, mas pode chegar a centenas, porque tem muita gente ainda que não foram encontradas. Porque uma enchente dessa leva pontes inteiras, não vai. Como é que vai achar um cadáver depois aonde e como, né? Mas é uma tragédia realmente muito grande. Mas não é pelo fato dos mortos em si, porque desencarna aquele que precisa desencarnar, na hora que ele pediu e da forma que ele pediu, para finalizar um projeto de alma. Eu vi pessoas em certos relatórios que ficaram uma noite inteira no telhado de uma casa, sem saber se aquela casa ia embora, se ia continuar ali, se a água ia subir acima do telhado. Aí eu fico imaginando a dor, o sofrimento, a tortura que um ser humano precisa viver numa situação dessas. Pessoas que ficaram agarradas no teto, na copa de uma árvore, uma noite inteira também, se fosse pelo menos de dia, mas de noite. E eu vi uma foto lá que alguém tirou de porcos agarrados num telhado. Não sei se era de uma casa, se era um chiqueiro. Um animal agarrado com as duas patas dianteiras, se segurando, porque a água estava com metade do corpo dele já coberto de água, né? Aí quantos animais foram levados, né? Cavalos, bois, vacas, carneiros, cachorros, gatos, galinhas e animais que não são domésticos também, né? Quantas casas foram levadas embora, quantas pontes, praticamente todas as pontes, comunidades inteiras sem comunicação. Aí tem cidades lá que, tipo Roca Salles e Mussum, que foram das mais prejudicadas, pelo que se viu, né? Não sei, talvez tenha outras lá que a gente não saiba, que praticamente desapareceram. Não há mercados, não há farmácias, não há lojas, não há nada. Não há água, não há luz, não há comida, não há mais nada. E as pessoas sem as casas, sem os seus pertences, sem os seus móveis, sem os seus documentos, sem as suas roupas, sem as suas camas, sem os seus quartos para dormir. Pessoas que perderam seus carros, quantos, né? Suas máquinas agrícolas. As indústrias, quantas indústrias perderam tudo, seus estoques, sua produção. Lojas que perderam seu estoque, mercados que perderam tudo. O mercado que eles têm um abastecimento para cidade inteira por um mês, dois, ficou sem nada. E as pessoas, muitos nem sabem, porque há a omissão de quem devia ser a ação. Muitos dizem assim, ah, mas aquilo lá
É normal. Aí eu penso, lembra dos 3 pilares: amor incondicional, compaixão e respeito. Olha, olha, isso não é para os outros, não. Isso é para você. Se você não sente compaixão numa hora dessas, se não é solidário, não precisa contribuir. Não precisa dar teu dinheiro, tuas coisas, se você está até difícil para você. Muita gente não tem nem para si. Mas pelo menos sinta compaixão. Seja solidário, porque daqui a pouco a vez pode chegar para ti. Eu não vou falar que essa situação vai acontecer com esses que se omitem, que são os responsáveis, seriam os responsáveis para agora estar lá, manga arregaçada, de bota de borracha, se fosse preciso andar junto lá e ajudar. Esses vão pagar mais adiante, naqueles planetas horríveis de provas e expiações, dos mais tristes que podem existir ainda nos universos infinitos. É lá que eles vão pagar suas contas. Porque está escrito isso. Faz parte do projeto Terra, das almas que aqui estão. Não sou eu que estou inventando, eu não estou dizendo nada. Estou apenas lembrando que existem as leis divinas. E as leis divinas são infalíveis e imutáveis. Ou nós pagamos com amor ou pagamos com a dor. Todos, todas as nossas ações mal conduzidas. Desta vida e das vidas passadas. Eu não vejo outra alternativa a não ser algumas ocorrências ainda acontecerem para demover certas almas da sua dureza. Porque tem almas boas que estão duras por não fazer nenhum esforço para mudar. Mas elas já teriam ainda condições, sim, de fazer a sua ascensão e ir para a nova terra. Mas talvez algumas tragédias ainda vão mexer com essas almas endurecidas, vão dar uma oportunidade de se amolecerem um pouquinho. O que nós temos visto é a ação da comunidade, das pessoas de bem. Eu vi um áudiozinho que eu recebi aqui, uma pessoa lá que estava na coordenação dos trabalhos pedindo que não mandassem mais alimentos e coisas, porque senão ia acabar se perdendo, que já tinha suficiente. O que eles precisavam mesmo era de ação para reconstrução. Pessoas que fossem ajudar a limpar, construir, organizar, ajudar aqueles que estão sem casa, sem lugar para ficar, sem comida, sem água, a achar lugares para eles, e, enfim, esse trabalho de logística, né? É preciso, sim, que a comunidade aprenda com as coisas e a gente vê como tem gente fantástica nesse mundo. Em todos os lugares, não só aqui no Brasil, não só nessas situações que foram narradas aqui, mas em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Por isso que 1/3 da humanidade está pronta para a ascensão. E por isso também que 2/3 não estão prontos, porque há muita omissão. E tem gente com a cara deslavada, né, de dizer que é bem feito porque isso, porque aquilo, porque sempre tem alguns interesses ideológicos e políticos por trás, que tem gente que carrega a bandeira do Satanás e nem sabe. E ainda se vangloria e desfila como vencedor. É lamentável ter que dizer isso e eu não gosto de falar nesses termos porque não faz bem nem a ninguém, nem a mim. Mas tem horas que parece que tem um caroço de abacate que tem que cuspir. E é nessas horas que a gente deve dar um murro numa mesa, como fez o Cristo quando chutou os fundilhos daqueles mercadores do templo e enxotou-os de lá. Tem horas que a gente precisa sim enxotar, mas enxotar de uma forma bem formidável, como você diz assim, amorosa, mas muito dura.
porque tem pessoas que precisam levar choque. Não aprendem. Mas quando chegar a vez deles, eles vão lembrar. Provavelmente não mais nesse planeta, talvez num outro planeta. E não será por uma oportunidade, será por milênios. Esta é a dura realidade da omissão. Omitir é tão prejudicial quanto roubar, quanto matar, quanto condenar. A omissão é tão negativa quanto aquele que faz uma ação do mal. Mas a ação bem feita, a ação voluntária, a ação solidária, compassiva, esta sim é a tábua de salvação de muita gente. Fica aqui essa reflexão, pois quem consegue sentir a compaixão sente a dor alheia. E nessas horas nós sentimos a dor de cada um. E temos também que ter muita força para superar não somente os nossos difíceis trampolins que ainda precisamos passar, mas também superar a dor do outro quando sentimos ela forte, rebombar em nós mesmos. Que a misericórdia divina seja generosa com todas as pessoas que estão passando por dores e sofrimentos, e que a providência divina seja compassiva com aqueles que se omitem nessas horas. Aqueles que deviam agir e se omitem. Aqueles que deviam ser solidários e ainda encontram motivos e ocasiões para rir da desgraça dos outros. Façamos então essa reflexão, porque os sinais já são dados há muito tempo e eles vão continuar até o fim. Até se concretizar, até se completar toda essa transição planetária, que está próxima de findar. Eu agora vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom, aí está o áudio do Vital. E às vezes eu fico pensando assim, como é que alguém pode, sei lá, alguém pode ser partidário nessas horas? Só se for o partido do capiroto realmente, porque não tem outra explicação. Mas vamos lá para a gente realmente não se ater nessa densidade, né, de, lamentavelmente, ver, né, ou ler comentários tão desumanos, não é? Mas vamos lá. Situações que envolvem desencarnes coletivos sempre mexem muito, né, com as pessoas. E sem sombra de dúvidas, são planos de almas individuais que se unem nesse coletivo para que seja cumprido aquilo que foi programado por cada uma dessas almas. Essas lições, aqueles que desencarnam seguem os seus caminhos, aqueles que vão voltar, né, para a quinta dimensão o farão no momento oportuno. Os que não ascensionarão, né, já são encaminhados aí para aquilo que eu apelidei carinhosamente de Uber cósmico, onde eles são orientados, acolhidos, são confortados, né, e informados de que não permanecerão mais na Terra. Agora, a lição é para quem fica.
A lição é para aquele que tem ali a oportunidade de fato de mais uma vez exercitar as virtudes da alma, exercitar esses pilares que têm sido tão falados. E realmente, o Vital mais uma vez disse muito bem. É impressionante a mobilização das pessoas ditas comuns, né? A ponto de, como ele disse aí no áudio, ele receber um áudio, né? De uma pessoa pedindo para que não se doasse mais nada, porque graças a Deus, o amor e a compaixão, né, já havia mobilizado um montante de donativos suficiente, o que precisa realmente é de pessoas para trabalhar. E não me espanta, porque eu sempre disse que o maior volume de pessoas que habitam este planeta são pessoas muito boas, mas o mal é barulhento. É óbvio que nós sabemos, você vê diante desse quadro que o Vital descreveu aqui, uma região, né, serrana, totalmente como foi um ciclone, né, mais uma vez, que acabou atingindo essa região. E eu confesso que eu não estava nem sabendo, gente, sinceramente. Como eu me desliguei de muitas coisas, até mesmo de notícias, eu realmente não estava sabendo. Eu fiquei sabendo por um comentário, alguém deixou um comentário no vídeo de ontem, e quando eu ouvi o áudio do Vital. As lições, né, que esse tipo de situação nos traz são as reflexões, é óbvio, né, de como a qualquer momento tudo pode mudar, reflexões no sentido de que, lamentavelmente, a gente vê que ainda existe aí, né, nas mãos dos desagradáveis, armas que afetam o clima. Ninguém, né, a gente não tem como não constatar isso. Reflexões sobre a nossa capacidade de ajudar, porque é o que ele disse, seja ao menos compassivo, né? Ser solidário, você pode ser solidário de várias formas, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Enviar uma vibração, mais uma vez aqui, vamos falar de vibrações. Enviar vibrações para esses locais. Inclusive para envolver os desencarnados. Para envolver os familiares, para envolver os desabrigados, para envolver os desaparecidos. São muitas, né, as situações geradas a partir de algo nesse sentido. Uma vez eu li, quando aconteceu aquele rompimento em Mariana, ou Brumadinho, eu não me lembro agora, um dos dois. Eu me lembro que eu li um artigo que explicava que quando existe um desencarne coletivo para acontecer, o plano espiritual é destacado, né, no sentido de preparar o local, obviamente no astral, para operacionalizar os resgates. Quando eu digo no plano astral tem muito trabalho, a gente não faz ideia. E quando aquele desastre acontece, o plano astral já está preparado para entrar. Qual é a questão que eu li lá e que na época me chamou a atenção, né? A grande dificuldade dos trabalhadores espirituais era resgatar almas que não entendiam o que estava acontecendo, que não entendiam que haviam desencarnado, que não queriam sair de lá. Por isso que eu canso de falar e vou continuar cansando os ouvidos de vocês. Vibrem, né? Enviem uma vibração para o universo, para que o universo use da melhor forma possível. Direcionem uma fagulha de amor para que o universo utilize essa fagulha em prol daqueles que precisam,
Num caso como esse específico, onde, né, pessoas desencarnaram, outras estão desaparecidas, vibrem por elas, para que aquelas que partiram possam seguir em paz, conscientes de que cumpriram com os seus planos e aceitem o respaldo e a ajuda do plano espiritual. Aqueles que estão desaparecidos sejam encontrados de uma forma ou de outra, e que aqueles que passam, né, pela tristeza de ver, né, tudo isso acontecer, também sejam amparados, que não falte amparo a ninguém, bem como aos trabalhadores que lá estão. As pessoas que estão doando seu tempo, seu amor, sua atenção, seu trabalho, sua energia para levar justamente conforto a essas pessoas, solidariedade, né? Por isso que eu falo que mais uma vez, são muitas as formas de ajudar e eu não consigo entender quando as pessoas me dizem, eu não sei como ajudar, sabe? Você não precisa eu já cansei de falar isso, você não precisa de grandes ações, você só precisa amar. E não é só num caso como esse, é em qualquer situação. Às vezes alguém que está do nosso lado sofrendo, alguém que está precisando de ajuda, de ouvidos, né, de um ombro. Você pode, todo mundo pode. Eu acredito que ninguém passa pelo que não tem que passar, mas isso não quer dizer que nós não sejamos solidários. Eu bato muito nessa tecla, ninguém passa pelo que não tem que passar, não passa mesmo, senão seria injustiça. E aí eu não veria menor sentido, né? Mas isso é lição pra gente, porque é que nem a coisa do karma. Ah, fulano sofre porque é karma. Falou o grande juiz, né? Você tem certeza disso? E porque é karma, você não pode ser solidário? Eu nem gosto da palavra karma, como vocês sabem, né? E aí você não pode ajudar, porque ele está cumprindo, né? Está reequilibrando. Se está no teu caminho, é porque você pode fazer algo. O que é este algo? Pode ser uma vibração. Lamentavelmente, nesses casos, as autoridades, foi-se o tempo em que a gente, né, pelo menos oficialmente, tinha um grande líder, que numa hora dessas certamente estaria prestando suporte. Mas isso é um outro assunto, eu não vou entrar aqui no mérito da questão. E eu não estou falando isso por questões partidárias, como eu disse no começo. Eu estou falando por questões humanitárias. Não é bandeira, são almas. E é nessas horas que a gente tem uma oportunidade incrível de ver quem é quem. Amor é atitude. Compaixão é atitude. Respeito é atitude. Solidariedade é atitude. É ação. Eu não tenho dúvida de que a omissão é algo tão negativo quanto o mal. Eu diria que é até mais, porque o mal é o mal. Ele não se esconde. A omissão é aparentemente, em alguns casos, ela aparenta ser algo positivo, mas não é. Então, ela é pior do que o mal. O omisso, eu acredito que a gente falou tanto de omissão, né, ano passado. Falamos até né, tem até aquele texto, né, do muro, né, da pessoa que vive em cima do muro, o omisso. Em cima do muro, porque ele tá esperando lá de que lado ele vai pular. Ele só se esquece que o muro pertence ao capeta.
Porque você não pode viver em cima do muro, você não pode viver na omissão. Ou você age pelo bem, ou você age pelo mal. Aliás, o simples fato de não agir no bem já te coloca como um agente do mal. Não tem meio termo. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que nós estamos aí, né? Não de agora, já de muito tempo, passando por situações muito delicadas, inclusive do ponto de vista climático. Alguns eu acredito sim que são da própria Terra, são movimentos da Terra, não é tudo da parte deles, mas em situações pontuais, né? Como essas de locais tão inusitados, você sabe que tem algo a mais ali agindo. O que a gente precisa é trabalhar muito internamente para a gente não entrar especialmente numa energia de como é o nome, meu Deus, me fugiu o termo, de revide, né? De desejar o mal a quem está fazendo isso, porque aquilo que você deseja volta para você. Entregue para Deus, para as leis divinas. Aliás, pessoas que estão agindo dessa forma já estão completamente condenadas. Não há chance para elas. Me desculpe aqui o que eu estou dizendo, quem sou eu para dizer isso? Mas uma pessoa, né, que a gente sabe que não é uma pessoa, né, é um grupo que age dessa forma, gerando esse tipo de situação, devastando a vida de tantas pessoas, no meu entendimento, dentro da minha pequenez, para mim não tem. Nessa encarnação aqui não tem. Vai ter em outros, porque a misericórdia divina é... O amor divino, não é nem a misericórdia, o amor divino é fantástico. E sempre existe a possibilidade da redenção, que a gente não pode se igualar. É pegar tudo, não só o que está acontecendo no Sul, e aqui, né, eu ia falar no começo aqui da minha fala e acabou passando, eu me solidarizo com todo o povo do Sul e envio as minhas vibrações para que essa reconstrução se dê de uma forma breve e que todos aqueles que foram atingidos de uma forma ou de outra recebam todo o suporte material, emocional, espiritual, energético para seguir. E que assim seja com todos aqueles, em todos os pontos deste planeta que estejam vivendo, né, situações delicadas como essas. Mas enfim, nós temos muitas lições, né, como o Vital falou aí das reflexões de como nós podemos ser úteis, da importância, né, de enviar para essas pessoas aquilo que a gente puder, de desenvolver a compaixão e o quanto esses momentos delicados nos impulsionam a isso, porque realmente, vocês se lembram aqui, ele citou bem, né, o que aconteceu com a Chapecoense. Eu acho que esse ano são 7 anos, né? Se eu não me engano foi 16. Foi uma coisa que parou praticamente o mundo, não é? Eu me lembro como hoje, o impacto que aquele acidente gerou, levando inclusive, eu já até comentei, torcidas adversárias a se unirem, né? E lamentavelmente foi só naquele momento, mas ali mostrou que havia, né? Que é possível superar diferenças através da compaixão e do respeito. E foi um momento que também trouxe muitas lições, muitas reflexões, que despertou o sentimento de compaixão em muita gente, que fez muita gente entender o que eu falei logo no começo, né? Que num instante tudo pode mudar, a importância da gente se concentrar no hoje, fazer o nosso melhor, não é nem no hoje, é no agora. Fazer o nosso melhor agora, neste exato momento, já imediatamente.
E sempre que a gente faz o nosso melhor, a gente não se preocupa se a gente vai ascensionar, não vai. Se a gente não se preocupa, a gente se ocupa. A gente ganha a consciência de que somos seres em constante processo de construção enquanto encarnados neste planeta tão fantástico e que está no centro aí de uma grande guerra, né? Para ser libertado do jugo das forças trevosas. Eu não tenho a menor dúvida qual é o resultado dessa grande batalha. E cabe a nós, seres conscientes, colaborarmos de forma massiva para que essa libertação se dê o quanto antes. E isso é possível quando a gente age pelo bem, age no amor, na compaixão, no respeito, age no perdão, na gratidão, na solidariedade, na alegria, age no acolher, age realmente no sentir. É a era do sentir que nós já estamos vivendo. Então, que a gente possa emanar muita luz, muito amor, muito carinho, muito conforto para todos aqueles que precisam, seja lá por que motivo for. Quando vocês fizerem as suas vibrações no dia de hoje, enviem, né, uma nuvem rosa, que é a cor do amor incondicional, para essa região que foi atingida no sul. Violeta, né, para transmutar essas questões. Verde, para curar essas feridas. E faça isso sempre, todos os dias, por uma região específica, pelo planeta, pelo país, pela humanidade, por você, por aqueles que você ama. Movimente as forças do amor. Movimentar essas forças nos fortalece sobremaneira. Tá bom, minha gente? Fica esse áudio do Vital, a quem eu envio um forte abraço e agradeço mais uma vez por esta reflexão profunda, pelas suas palavras, né? Que tocam nosso coração. Vital reside na região, né, ali de Abelardo Luz. A região que, né, não foi atingida, mas que também se solidariza, né? Ele também se solidariza com todos aqueles que estão passando aí por esse momento. Um abraço, Vital, e para vocês, meus amores, um final de semana de muitas bênçãos, de muito amor, de muita paz. Segunda-feira a titia volta, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até segunda-feira.